Amém? Então, vamos ao estudo bíblico nesta noite, dando continuidade ao tema que nós estamos vendo já há algum tempo, né? Que é o tema de arrependimento, e nós estamos no item arrependimento, novo nascimento, e o tema, dando continuidade ao que vimos na semana passada, quem precisa ser regenerado. Então nós vamos começar a partir do item 4. Quais são as condições para termos comunhão com Deus? Vamos abrir então o primeiro texto, que está em João capítulo 1, Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 12, né? Vamos nos utilizar hoje da tradução atualizada, com observações, com ressalvas a outras traduções também, né? Porque o que nós temos percebido é que não existe uma tradução perfeita da Bíblia. Então, nós nos utilizamos de vários recursos para o estudo bíblico. Nós utilizamos de várias traduções, atualizada, corrigida. Temos também a Nova Versão Internacional. Inclusive, utilizamos a Bíblia de Jerusalém para comparação também. A tradução da King James. Então, nós nos utilizamos de várias traduções. Mas o texto base ele é lido na atualizada. E, inclusive, nos utilizamos da atualizada versão Almeida, século 21, que é a versão, digamos assim, o upgrade, ou a atualização da versão atualizada, né, de João Ferreira de Almeida. Então, vamos nos utilizar, e sempre que um texto tiver uma tradução melhor que a do outro, nós vamos utilizar das outras traduções. Então, em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A observação que eu gostaria de fazer é que poder, na atualizada, está nas outras versões como direito, né? Na Nova Versão Internacional, na King James e na Bíblia Judaica, nós temos poder como deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E na atualizada, João Ferreira de Almeida, século 21, nós temos prerrogativa, que significa vantagem ou privilégio. Então, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, a condição para termos comunhão com Deus é que você seja um filho de Deus. Se você não é um filho de Deus, você não pode ter comunhão com Deus. Mas aí vem a famosa frase da mídia, né, que é propagada aos quatro cantos, que diz assim: todos são filhos de Deus. De acordo com a Bíblia, isso não é verdade. Nem todos são filhos de Deus. Aliás, existe uma parcela mínima da população que é filha de Deus. Porque ser filho de Deus não significa ir a um culto, a uma missa, frequentar cultos, templos, não significa ser filho de Deus. Você se torna um filho de Deus quando você recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Na verdade, quem não for regenerado não pode ter comunhão com Deus. E na tradução também da Bíblia de Estudos-chave, que vai direto ao grego e ao hebraico, deu-lhes poder para fazer algo. Né? Então, quando fala deu-lhes o poder, quando você lê deu-lhes o poder, significa a capacidade para fazer algo. Né? Então, aqui essa versão fala sobre isso. Aos que creem no seu nome. E quem precisa ser regenerado, o item, nós temos também que o novo nascimento, a regeneração, é o único modo de tornar-se filho de Deus. Nós já lemos aqui, né? Vamos ler de novo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Novamente, gostaria de fazer uma observação antes de passar para o versículo 13,
Crer na Bíblia não significa só você concordar mentalmente com algo. Significa você tomar uma atitude em relação a isso. Isso é que significa crer. Crer para o judeu, dos tempos antigos, significava, sempre estava ligado a obedecer, né? Então, aos que creem, aos que obedecem. Se você obedece à palavra de Deus, você está crendo. E versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Há um comentário da Bíblia King James que diz assim: não vem da descendência humana, nem de rituais religiosos. Bom, então nós já vimos essa parte de quem precisa ser regenerado, que o novo nascimento é o único modo de tornar-se filho de Deus, de a condição para termos comunhão com Deus. Agora, vamos a uma parte muito interessante para alguns, que é como acontece o novo nascimento. Qual é a mecânica, né? Se eu posso usar essa comparação bem diferente, né? Qual a mecânica do novo nascimento? Como é que acontece o novo nascimento? Primeira coisa que acontece, como é que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e crer nela. Vamos abrir em 1 Pedro 1, 23. Primeira epístola, primeira carta, né, de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim. Vamos ler a partir do versículo 22. Pedro está se dirigindo à igreja, ao povo, né, ao povo de Deus de Roma, à igreja de Roma. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados. Regenerado significa ser gerado de novo. Não de semente corruptível, isso é, semente que se destrói, que morre, mas de incorruptível, isso é, que vive para sempre, né, imortal, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que nós temos que entender é que, por exemplo, o objeto chamado Bíblia, ele pode ser corrompido, isto é, a minha Bíblia, por exemplo, ela pode ficar velhinha, as páginas podem soltar, mas quando ele se refere à palavra de Deus, a qual vive e é permanente, ele se refere ao conteúdo da palavra de Deus, que foi ditado pelo Senhor, a homens movidos pelo Espírito Santo, né? A Bíblia realmente é um livro sagrado, porque ela foi escrita num período de 1500 anos por homens inspirados pelo Espírito Santo, né? Então nós temos aqui, que Pedro falou, nós fomos regenerados, gerados de novo, não de uma semente que se destrói, mas de uma semente que vem e não morre nunca. Isso que acontece conosco, né? Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus e crer nela. Vamos então, é a palavra de Deus, né? De acordo com alguns estudiosos, né? Veja bem o que diz o comentário da Bíblia de Jerusalém. É a palavra de Deus que nos dá a possibilidade de agir de acordo com a vontade de Deus. Então, se você não lê a palavra, se você não é só memorizar, se você não medita na palavra, memorizar não adianta. Você não consegue obedecer à vontade de Deus, né? Então vemos 1 Pedro 1, 23 e vamos abrir também em Tiago 1, versículo 18. Tiago 1, versículo 18 diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas
criaturas. Eu não gosto muito dessa versão atualizada. Nesse versículo específico, eu prefiro me utilizar de uma outra tradução que vem da Bíblia judaica, que diz assim: tendo feito sua decisão de quem? De Deus. Ele nos gerou mediante uma palavra confiável para que pudéssemos ser uma espécie de primeiros frutos de tudo o que ele criou. Nós somos, se você recebe Jesus Cristo como Senhor, você é o primeiro fruto da criação de Deus. É o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 18. Também, como acontece no novo nascimento, precisamos, vamos ver aqui, receber a Cristo em nossa vida. João 1, 12 e 13. Vamos ler de novo João 1, 12 e 13? O apóstolo Paulo, ele se referiu num dos textos, dizia: eu não me canso de repetir as mesmas coisas. Por isso que quando você ouve uma repetição de um versículo, não se sinta entediado, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. João 1, 12 e 13. Precisamos receber Cristo, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Na verdade, nós vemos que não é da vontade do sangue, que não é feita por nenhuma decisão humana, nenhuma decisão de alguma religião. Você decide seguir a Cristo, e após a sua decisão, sim, o Senhor vem e restaura você e transforma você numa nova criatura, né? E Apocalipse 3:20, nós sabemos muito bem que o livro de Apocalipse, principalmente no capítulo 3, versículo 20, ele foi dirigido à igreja de Deus. Mas também pode ser utilizado para aquelas pessoas que querem se aproximar de Jesus, né? Apocalipse 3, versículo 20 diz assim: mas a primeira utilização, quero que você entenda, a primeira utilização desse versículo é para a igreja de Deus. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por que é dirigido à igreja? Porque o começo de Apocalipse, existem as cartas às 7 igrejas. Então, obviamente, está sendo dirigido às igrejas. Mas, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor, essa palavra também é para você. Eis que Jesus está à porta, batendo, para que você ouça e obedeça ao chamado dele na sua vida. Outra coisa, como acontece o novo nascimento, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo em nossos corações. Vamos abrir em João capítulo 3, versículo 5. João capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A grande verdade é, você pode até entrar no templo, mas se você entrar no templo, não significa necessariamente que você entrou no reino de Deus. Porque o que a gente tem visto de pessoas que lotam os templos e têm um caráter duvidoso, como diz a palavra de Deus, né? Pelos seus frutos os conhecereis. O que tem de gente nos templos, mas que não vive o verdadeiro evangelho, o número é absurdo, colossal, de tanta gente. Então, você só entra no reino de Deus quando você obedece à palavra de Deus e coloca Jesus como Senhor da sua vida. E aí sim, o Senhor pode mover o seu coração, porque o novo nascimento é uma obra sobrenatural do Espírito Santo em sua vida, em seu coração. Em Tito,
lá no Novo Testamento, Tito 3, versículo 5. Vem logo depois de 2 Timóteo, antes de Hebreus, Tito 3, capítulo 3, versículo 5, diz assim. Vamos ler a partir do verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que nós vemos aqui? Quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou lavado, porque antes de me tornar um servo de Deus, mal ou bem você acumula as sujeiras deste mundo, desse sistema mundial sem Deus. Não só você é lavado, regenerado, transformado numa nova criatura, como o Espírito Santo também renova a sua vida, né? E também no novo nascimento, o que temos que entender é que o novo nascimento acontece deste lado da eternidade. É algo que acontece hoje. Não faz parte de algo que vai acontecer só depois que você morrer. Depois que você morrer, acabou a oportunidade, né? João capítulo 3, versículo 12, Evangelho de João 3, 12. Diz assim. Jesus estava conversando com Nicodemos, né? E disse assim: se tratando de coisas terrenas, não me credes? Você não acredita em mim? Como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus estava se referindo a essa obra, é aqui na terra, é coisa terrena, é para aqui e para agora. O novo nascimento é para aqui e para agora. Não há como uma pessoa que já morreu nascer de novo. Nascer de novo é para a pessoa que está viva. Vamos abrir em Hebreus 9, 27 e você vai entender muito bem. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Diz assim: e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também, versículo 28, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Meus amigos, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Não existem várias mortes, não existem retornos ao planeta Terra. Isso é muito claro, é muito bíblico. Qualquer teoria ou doutrina que vai além disso é contrária à palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Não é palavra de homem, palavra de Deus. Então o novo nascimento é para aqui e agora. Se durante toda a vida de uma pessoa ela não colocar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, nascendo de novo, se tornando uma nova criatura, não haverá segunda oportunidade. Não há segunda oportunidade. Isso é injusto? Não, Deus é justo. Deus é amor, mas Ele é justiça. Não há segunda oportunidade. E o novo nascimento também, vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, com quem? Com Jesus Cristo,
com Deus, também vos exortamos, isso é, exortar, chamar para perto, a que não recebais em vão, inutilmente, a graça de Deus. Porque ele diz, o Senhor está te dizendo essa noite, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. É hoje, é agora. O dia da salvação é hoje, é agora. Existe um comentário muito bom que eu li na Bíblia de Jerusalém, que diz assim: entre a época da primeira vinda de Cristo e a do seu retorno decorre um tempo intermediário, que é o dia da salvação. É um tempo concedido brevemente. Então, o que é o dia da salvação? É o período entre a primeira vinda de Jesus Cristo e a segunda vida, o seu retorno. O que está aqui no meio é o momento que nós estamos vivendo agora, que é o dia da salvação. Então, muita gente diz assim, não, eu só vou seguir a Cristo quando eu mudar minha vida. Meu amigo, você não vai conseguir mudar a sua vida. Você tem que vir a Jesus como você está, com seus defeitos, seus pecados. E aos poucos, você vai sendo mudado pelo Espírito Santo. Por isso o dia de salvação é hoje. Aleluia. Não há como esperar mais. É hoje o dia da salvação. Aleluia. Então, nós vamos agora falar também sobre outro item, que é o item 5. O novo nascimento, a regeneração, né, acontece em um momento definido na história da vida de cada um. Talvez você, é como a gente tinha falado no último estudo, talvez você não lembre a data, mas você sabe que aconteceu na sua vida. João 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 e 6. João capítulo 3, versículos 3 e 6, diz assim: em verdade, a isto respondeu Jesus, a conversa de Jesus com Nicodemos. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, no original está, não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. E o versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava definindo que só existem dois tipos de pessoa sobre a face da terra: os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo. Não há como. A religião não pode produzir o novo nascimento. A religião é criação do homem. O cristianismo é criação de Deus para que o homem recebesse a natureza de Deus na vida dele. Então, isso acontece no momento definido. Mas, digamos, e você talvez me pergunte, qual é a nossa participação nesse processo de regeneração? Qual é a nossa participação? A primeira participação que nós temos que ter para nos regenerarmos é ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir em João, capítulo 5, versículo 24. João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo. Toda vez que Jesus falava em verdade, duas vezes, é porque ele dizia algo muito importante, mas muito, muito importante. Não que ele não dissesse algo importante, mas é uma ênfase na importância do que ele vai dizer. Quem ouve a minha palavra e crê, lembrando, crer significa, não é só concordar mentalmente, crer significa obedecer. Daquele que me enviou, ao Senhor Deus, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
Vamos destrinchar esse versículo para entender o que está acontecendo, né? Quando Jesus falou aqui, quem crê em mim, me enviou, tem a vida eterna. O que significa? Vamos relembrar o que nós já vimos. Vida eterna não é somente vida imortal ou vida somente na presença de Deus. Vida eterna significa vida com qualidade de Deus aqui na terra. E eu não estou falando, me referindo a posse de bens materiais ou de outras coisas, né? Como a nossa sociedade, ela coloca em foco, né? Que é melhor você ter alguma coisa do que você ser alguma coisa. Não é isso. A vida eterna é vida com qualidade de Deus no seu interior. Fala assim, não entra em juízo, versículo 24, mas passou da morte para a vida. O que Jesus queria dizer com passou da morte para a vida? Ou as pessoas que creem em Jesus não vão morrer fisicamente? Não é isso que ele estava querendo dizer. Se você observar bem o que ele queria dizer, se você fizer um estudo, você vai perceber o seguinte, que passou da morte para a vida é passar de um estado espiritual para outro estado. Tanto é que o grego, morte, significa thanatos. Nesse texto específico, morte significa morte espiritual, né? A morte espiritual. Então passou do quê? Da morte espiritual para a vida. Por quê? O que ele quis dizer com isso? Todo aquele que não segue a Jesus Cristo, que não obedece à palavra de Deus e que não nasceu de novo, está morto espiritualmente. Morto espiritualmente. A sua comunicação com Deus foi quebrada. Foi quebrada a comunicação com Deus. Por quê? Está morto espiritualmente. E a pessoa só é revivificada, regenerada, só se estabelece de novo a comunicação com Deus Pai quando aquela pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor. Aí sim, a comunicação é restabelecida. Então, o que ele quis dizer? Passou da morte para a vida, o quê? Passou da morte espiritual, do thanatos, para a vida com Deus. Da morte espiritual para a vida espiritual. Mas aí você me pergunta, vida? Mas eu estou vivo, eu estou respirando, eu estou me alimentando. Mas vida, de acordo com o dicionário de Deus, não é isso. Vida significa ter comunhão com Deus. E se você não tem comunhão com Deus, você está tão vivo quanto uma vaca numa fazenda ou como um passarinho voando no céu. Eles estão vivos, estão respirando. Mas você está com a sua comunicação com Deus quebrada, destruída, e precisa se voltar para Deus. Então nós vimos aqui que ouvir a palavra de Deus, né, é um dos processos da regeneração. Também decidir me arrepender, Atos 2, 38. Atos 2, versículo 38. Pedro estava pregando, né? Ele disse assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão, isto é, remissão significa perdão, dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro, Pedro falou, arrependei-vos. O que significa? A palavra arrependei-vos vem do grego, nós já vimos isso, vamos repetir, metanoia, que significa mudança de mente que leva a um novo modo de agir. Se a mudança de mente não levar a um novo modo de agir, a pessoa não se arrependeu. Primeiro,
é o arrependimento. Depois seja batizado em nome de Jesus Cristo. Há muitas igrejas, muitos templos que falam que o batismo nas águas salva. Batismo nas águas não salva ninguém. Hoje não é o estudo sobre batismo nas águas. Nós vamos ver isso posteriormente. Por quê? Se batismo nas águas salvasse, você não veria tanta gente por aí que se desbatizaram nas águas cometendo esse monte de atrocidades, de coisas erradas que tem por aí. Batismo nas águas não salva. Nós vamos ter um estudo bíblico específico sobre o batismo. Hoje não é o dia adequado, né? Então diz assim: para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então essa aqui nós vimos isso então em Atos 2:38. É necessário crer em Jesus, obedecer a Jesus. Atos 16:31. Também no livro de Atos. Atos 16:31. Pano de fundo para esse texto bíblico. Paulo e Silas, presos na cadeia, à meia-noite, começaram a louvar e a glorificar a Deus, mesmo presos, por volta de meia-noite. Quando começaram a louvar, ocorreu um terremoto naquela prisão, sacudiu os alicerces da prisão. E o carcereiro, vendo que as portas da prisão estavam abertas, iria se suicidar, pegou uma espada. Paulo falou que ele não fizesse isso. Mas o versículo, então, 31 diz assim: porque o carcereiro falou: o que devo fazer para que seja salvo? E o apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, crer é obedecer a Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu preciso receber Jesus em minha vida. João capítulo 1, versículos de 11 a 13. Diz assim: veio para o que era seu. Quem? Jesus. E os seus não o receberam, o povo judeu. E nós já lemos esse texto também. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Depois você lê o 13. Receber Jesus em sua vida faz parte do processo de regeneração. Não só isso, mas você também tem que confessá-lo como o Senhor da sua vida. A palavra grega Senhor, eu falo no hebraico, mas no grego, ela vem da palavra kurios. Aquele que tem autoridade máxima sobre a sua vida. Então vamos abrir em Romanos 10, de 9 a 10. Romanos 10, de 9 a 10 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Veja que maravilha. Aqui é uma promessa de Deus. Se você confessar Jesus Cristo, né, e crer que Deus ressuscitou a Ele dentre os mortos, você será salvo. Disso consiste o Evangelho, porque você tem que olhar para a cruz onde Jesus morreu, mas você tem que entender que após a cruz ele foi ressuscitado dos mortos. Isso significa que ele está vivo nesse momento. E se ele está vivo nesse exato instante, mesmo que você não consiga vê-lo com seus olhos físicos,
você é indesculpável diante de Deus, porque você tem que tomar alguma decisão em relação a isso. Você vai continuar a viver a sua vida fora da palavra de Deus, sabendo que existe uma pessoa nesse exato instante, Jesus Cristo, que está vivo e que chama você para viver a palavra dele? Então diz, né? Se você confessar, você será salvo, Jesus Cristo como Senhor. Obviamente, confessar e começar a viver para ele, né? Então, nós vimos aqui o Novo Testamento, né, sobre o nascer de novo. E agora vamos entender o que acontece depois que nascemos de novo. A primeira coisa que acontece depois que você nasce de novo é que Deus passa a ser o seu Pai. Onde está isso? João 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim. O velho texto que nós lemos anteriormente, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Né? Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A partir do momento que você nasce de novo, lembrando, o nascer de novo são duas atitudes distintas. Primeiro, você tem que decidir seguir Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Segundo, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor, o Espírito Santo da parte de Deus vem e transforma o seu interior, o transformando em nova criação de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Outra coisa que acontece depois que nascemos de novo é que nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 17. Diz assim, Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quando você nasce de novo, você se torna um filho de Deus, mas também um herdeiro de Deus. Todas as promessas do Senhor passam a ser para a sua vida. Você se torna herdeiro de Deus e um co-herdeiro com Cristo. Também, depois que você nasce de novo, nós recebemos o Espírito Santo para habitar dentro de nós e nos transformar de dentro para fora. Né? Nos transforma de dentro para fora. Na verdade, o que acontece? Essa transformação é de dentro para fora. Não é algo que ocorre. A religião não pode fazer isso, né? Tem muita gente que não tem paciência com elas mesmas, porque elas não creem que elas sofreram transformação. Mas a transformação é gradual. Vamos abrir em 1 João, primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 24. 1 João, capítulo 3, versículo 24, diz assim. Vamos ler a partir do verso 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Você só sabe se uma pessoa é realmente de Deus se você vê na vida dela que ela guarda os mandamentos de Deus.
Pode até cometer falhas. Falhas, todos nós somos passíveis de falha. Todos nós cometemos falhas, erros. Mas, se você guarda, e guardar também significa obedecer, você sabe que a pessoa é de Deus. Se torna realmente um filho de Deus. Vamos abrir então em 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Na verdade, o original não fala nova criatura. O original fala, se alguém está em Cristo, é nova criação. Por que nova criação? O primeiro homem criado por Deus, quando da criação, você pode ler isso lá em Gênesis, capítulo 1 em diante, ele era a criação de Deus, mas se afastou do propósito original de Deus. Então, quando você nasce de novo, você passa a fazer parte do plano original de Deus, que é o que está em Romanos 8, 28 e 29, de ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Esse é o propósito inicial de Deus. A salvação foi o plano B, porque o homem se afastou de Deus, mas o plano original está em Romanos 8, 28 e 29. A gente sabe disso, né? Está na palavra de Deus. Mas o que acontece? A gente começa a desfrutar, né, da presença, da graça de Deus. E nós lemos isso em 2 Coríntios 5, 17. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. E temos mais também um texto. Nós também, depois que nascemos de novo, nós começamos a desfrutar da comunhão com Jesus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 3, 1 João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós percebemos claramente que quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você começa a desfrutar da comunhão com Deus. O que não havia antes começa a acontecer na sua vida. Nós também começamos a experimentar uma libertação do antigo domínio que o pecado exercia sobre as nossas vidas. Em 1 João 2, versículos 1 e 2, primeira epístola de João, lá no final da Bíblia, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro, né? Em muitos textos que são falados, né? Eles dizem assim, Jesus foi a substituição. Nós já falamos do propiciatório. Então, na verdade, quando você lê essa palavra, propiciatório ou sacrifício vicário, o que é sacrifício vicário? É um sacrifício substitutivo, de substituição. Quem devia morrer era eu, não era Jesus. Ele morreu em nosso lugar, nos substituindo. Então, o que acontece? A gente começa a experimentar uma libertação desse antigo domínio que não procedia de Deus, porque o que acontecia? Sem Jesus, o pecado exercia um poder controlador sobre as nossas vidas, né? Bom, vamos terminar agora, né? Nós temos alguns textos ainda para ler, mas vamos terminar agora o nosso estudo bíblico. Na semana que vem nós vamos continuar
com os textos que não foram lidos. E na semana que vem, o próximo estudo, nós vamos começar com qual é a real condição de todo ser humano sem Jesus. Qual é a real condição? Se você não tem Jesus Cristo ainda como Senhor da sua vida, qual é a sua real condição à luz da palavra de Deus? Como é que você é classificado pela Bíblia? Porque opiniões nós temos várias, né? Mas você precisa ouvir qual é a opinião de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então a todos os amigos, eu desejo uma ótima semana em nome de Jesus. Vamos orar para terminar. Pai Celestial, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse estudo bíblico. Que esse meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, possa tomar uma posição diante da tua palavra e se tornar um verdadeiro filho de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, até a próxima semana, em nome de Jesus.